Olá, meu nome é Pedro e estou aqui para te ensinar a como realizar o teste Scott Note no Sysvar. Hoje vai ser uma aula bem simples. Primeiro eu quero falar um pouco de como baixar e instalar o programa no Sysvar. Depois a gente vai falar sobre a preparação dos dados para utilização no Sysvar, como rodar esses dados, como colocar quais comandos realizar no programa para que você tenha a sua resposta estatística e depois como ler essa resposta. O download e a instalação ela é realizada no próprio site do desenvolvedor, o Sysvar foi desenvolvido pelo professor Daniel Furtado Ferreira, que é professor da UFLA, Universidade Federal de Lavras. E esse aqui é o link que você vai achar o programa. Aqui do lado a gente tem um print da página do programa. É só clicar em baixar, ele já vai baixar a versão mais recente do programa, que ele é bem simples, inclusive. Essa é uma das grandes vantagens do Sysvar, que ele é bem simples, ele é um ótimo programa de iniciação à estatística. Outra parte interessante do Sysvar é que na aba auxílio ele vai te ensinar a como realizar esses testes, os outros testes que ele é capaz de realizar, e também dá uma aulinha, sabe? Um pouco de história, um pouco de por que os testes foram realizados e quais as vantagens de cada um. É um programa bem interessante, principalmente para iniciantes. Agora, em relação ao preparo do banco de dados, que é uma das partes mais complicadas do Sysvar mesmo. Você tem que tomar cuidado aqui. Existem duas formas básicas de se realizar a preparação desses dados. A primeira é pelo próprio programa, como dá para ver aqui nesses prints que eu coloquei. Essa aqui é a cara inicial do Sysvar. Quando você abre, ele vai estar nessa tela. Você precisa vir em arquivo, manipular. Ele vai te dar essa segunda tela aqui. Depois dela, você vai em criar. Também em arquivo, nessa segunda tela. E você desenvolve a sua tabela. Ou você pode usar um programa externo. Eu indico o LibreOffice, por ele ser gratuito também. Ele tem a maioria das funções que o Office tem, e ele, diferente do Office, o LibreOffice ele consegue salvar em DBase, que é o principal que você está buscando aqui. São programas que gravam em DBase, porque é esse formato que o Sysvar acaba lendo. Agora eu vou mostrar para vocês como criar esses dados no Sysvar. Você vai vir em arquivo, manipular. Depois disso você vem em criar. Pode colocar o nome que você quiser. Vamos usar como exemplo aqui um tratamento com adubação. São 5 doses de adubação. E você quer ver qual que produz mais milho. Pode salvar. E aí o programa te pergunta quantas colunas. Como a gente só tem um tratamento nesse exemplo, então a gente vai ter uma coluna para o tratamento, uma coluna para o resultado, que seria a produção, a produtividade, e a coluna do meio, a gente usaria uma terceira coluna, que é a de repetição, porque quanto mais dados você tiver, mais confiável é a resposta que a estatística te dá. Então é legal que, além do tratamento, você adicione algumas repetições do seu estudo. Então, 3 colunas. Aí o programa vai perguntar qual é o nome da primeira coluna. Vai ser tratamento. Ela é numérica, é sempre bom colocar que sim. A segunda coluna vai ser a repetição. Sim. E a terceira coluna vai ser a produção. Também. Sempre valores numéricos. Aqui você vai começar a digitar os seus dados. Sempre usando os números e a tecla Tab. Então, o primeiro tratamento, a primeira repetição, teve produtividade de 9. Primeiro tratamento, já na segunda repetição, teve produtividade de 11. E assim por diante. Quando você chegar já depois da quinta repetição, você está vamos utilizar 5 repetições aqui nesse experimento, você volta na repetição para o 1 e vem para o segundo tratamento, na primeira repetição,
e assim sucessivamente. Já se você quiser utilizar o método do LibreOffice, que é o método que eu uso, eu acho mais simples, você basicamente precisa do programa LibreOffice, né? Baixar ele é gratuito, é fácil de achar, e você vai abrir a planilha Calc dele, que seria o Excel do LibreOffice. Nele você vai dispor os seus dados na mesma ordem que você colocaria eles no Sysvar, né? Tratamento, repetições, produção. Você usando o tratamento como guia, você vai colocar 5 vezes o número 1, porque você tem 5 repetições, e depois você coloca 5 repetições, e depois os valores. E você faz isso para todos os tratamentos, certo? E o que importa aqui é que depois que você colocar os seus dados nessa planilha, você vai vir em arquivo, salvar como e salvar como DBase. Esse é o principal. Outro ponto interessante é que seria bom você não pode usar acentos nem números no seu título. E de preferência só use letras minúsculas. O Sysvar tem alguns probleminhas, alguns bugzinhos contra o título dos arquivos que você utiliza. Então, é sempre bom que você preste atenção nisso para facilitar a sua vida no futuro. Depois de você preparar o seu banco de dados, se vocês quiserem realizar os mesmos testes que eu estou realizando aqui, é só copiar essa coluna, é só vocês olharem esse exemplo que está aqui, tá todos os valores que eu vou utilizar nos testes estão aqui do lado. É só pausar o vídeo e copiar você mesmo no seu Sysvar ou no seu LibreOffice. E depois de você ter sua planilha preparada, a gente vai rodar esses dados. Esse exemplo, que é um exemplo bem simples, é uma análise estatística de um tratamento apenas. Então, não tem muito segredo. Você vai vir aqui em análise, vai escolher análise de variância. Você vai abrir essa tabelinha aqui. E qual é o primeiro passo já nessa tabelinha? Você vai abrir a tabela que você preparou no Calc, ou se você já tiver preparado ela no Sysvar mesmo, você vai abrir o arquivo que você salvou, o nome que você colocou, tipo milho, igual o exemplo que a gente deu. E como é só um tratamento, você só vai escolher aqui. É essa variável que você está estudando. Você quer saber o efeito do tratamento nos valores. Então você clica em tratamento e adiciona. Esse exemplo é só isso que você precisa fazer. Você vem em fim. Você quer inserir um quadro de variância? Sim, você quer. E ele vai te dar esse novo quadro. Esse quadro você precisa clicar em tratamento. E aqui você vai escolher o teste que você quer. No nosso caso é Scott Knott com nível de significância de 5%. Mas isso aqui você pode digitar o valor que você quiser, e se você precisar de outro teste, é basicamente o mesmo processo, é só selecionar aqui nesse quadro. Ok, selecionou, vamos para a próxima etapa. Aqui, ele quer saber qual variável que você vai estudar, qual variável que você vai analisar, baseado em que você quer saber se o tratamento foi útil. Nesse caso, você tem que escolher sempre os dados, né? No caso, a produção, a produtividade. A repetição não entra aqui, a repetição existe nesse exemplo só para gerar mais dados e o seu resultado ser mais confiável. Depois de adicionar a variável produção, você finaliza. Ele vai perguntar se você quer transformar. Nesse exemplo não é necessário. E ele vai te gerar esses resultados aqui. Chegando naqueles dados, a gente tem que aprender a ler os dados, certo? Então, esses são os dados que a gente gerou ali no exemplo. E o que esses dados aqui nos mostram? O grau de liberdade, né, que é sempre importante. Quanto maior o grau de liberdade, melhor. Mais confiável nos seus resultados. E é para isso que a gente acaba usando as repetições. O quadrado médio também é importante. Mas o que a gente vai ver aqui primeiramente é aqui se foi significativo ou não o seu teste. Nesse caso aqui ele foi, esse valor aqui, a gente fez um teste baseado em 5% de probabilidade. E o valor aqui no PR maior que FC foi menor que 5%. Isso significa que os nossos dados são significativos, que houve diferença significativa entre eles. Chegando aqui nessa tabelinha embaixo, que é outro dado importante, é onde a gente vai ver qual tratamento teve diferença para qual. Nesse caso aqui, a gente pode ver
que houve diferença significativa, que o primeiro tratamento e o quinto tratamento não tem diferença, de acordo com o Scott Knott. O segundo e o terceiro também não tem entre eles, e o quarto está sozinho. A gente gerou 3 grupos nessa análise. Vindo aqui para o Excel, o que a gente consegue ver é que eu coloquei aqui em ordem decrescente. E dá para se notar que o tratamento 4 foi o maior, né? Significativamente maior. Traduzindo essas letrinhas aqui, o Cisvar ele acaba colocando em ordem o maior valor que o Cisvar dá, geralmente é o maior valor de média mesmo. Só que quando a gente vai gerar um gráfico baseado nesses valores, o comum é que o maior valor comece com a primeira letra, nesse caso o A. Então, o maior tratamento foi o 4, né? Então ele pega a letra A. O tratamento 3 e 2 ficaram em segundo lugar juntos, né? Então, BB. E os tratamentos 5 e 1 foram os piores resultados, né? Os menores resultados. Eles ficam com a letra C. Eu gerei um gráficozinho só para ficar visível mesmo. Dá para ver que o A está maior que os outros, as letras B estão próximas, né? Os tratamentos 2 e 3, os 5 e 1 também, eles estão meio que, se você traçar uma linha reta, eles estão no mesmo lugar, basicamente, né? Daí, dá para se ver diferença significativa. E por que utilizar o teste Scott-Knott, né? Qual é uma vantagem do teste Scott-Knott? O teste Tukey, ele acaba gerando um resultado parecido, né? Só que o problema do teste Tukey é que ele gera esses valores aqui, ó, esses resultados meio ambíguos. Ele transforma a significância, ela fica meio que em cima do muro, sabe? Então, o mesmo resultado ele pode participar de 2 grupos diferentes. E como você pode ver, no Scott Knott isso não acontece. O valor, ou ele só vai participar de um grupo. Então fica mais fácil, fica mais simples você chegar no resultado final. Já o Tukey, ele acaba gerando essa duplicidade, né? O valor, ou ele vai estar por exemplo, o tratamento 3, ele está no grupo B, ele pode ter ficado em segundo lugar de produtividade, mas ele também pode ser considerado como grupo A. Então, acaba gerando essa possível confusão, o que você não vai ter no teste Scott-Knott, que gera um valor mais confiável, uma indicação mais certeira. A aula de hoje realmente era muito simples e eu quero agradecer a paciência de todos e a confiança também. Boa noite. Vejo vocês na próxima.